Jesus está aqui, por que jumentinho? Primeiro, para se cumprir aquilo que Zacarias havia dito sobre ele entrar com jumentinho em Jerusalém, filho de jumenta. Segundo, na cultura, sempre é bom você pegar a antiguidade, a palavra profética, mas também situar esse momento na cultura da época, né? Na geração da época. Então, na época, na antiguidade, no tempo de Jesus, quando um rei entrava numa cidade com cavalo, cavalo simboliza guerra, exército, poder, tomada de território, domínio, litígio, capacidade bélica, cavalo. Quando um rei entra com um cavalo numa região, significa que ele está indo em guerra. Mas no tempo de Jesus, quando um rei entrava com um jumentinho, simbolizava paz. Porque o jumentinho, agora para nós de dentro, aqui de dentro, né? Porque jumentinho é um animal de serviço. E Jesus entrando com o jumentinho primeiro, ele está ali pontuando paz. Jerusalém, né? Jerusalém, lembra do primeiro proprietário de Jerusalém, quem era? Melquisedeque, o rei de Salém. Melquisedeque, rei. Melca, justiça. Zedeque, paz, rei de paz, sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis capítulo 14. Já li, não vou ler de novo. Mas ele entregou do seu pão e entregou do seu vinho a Abraão, estabelecendo ali uma aliança. Lembra que eu falei para você que é um dado, é uma palavra de fundamento? Toda a Constituição é por transferência. Não é pura e simplesmente a pessoa falar, você está isso ou você está aquilo, mas é transferência. E o entregar do pão e do vinho significa transferir a autoridade de rei e de sacerdote sobre Abraão. É por isso que os patriarcas tinham uma constituição sacerdotal, né? Então, Melquisedeque, também vou falar a respeito disso quando eu falar só sobre esse assunto. E Melquisedeque recebeu dízimo. Recebeu dízimo, e naquela época na cultura não era apenas do povo de Deus, ou o povo que estava sendo formado, povo de Deus em Abraão, né? Não era só, mas os caldeus, os filisteus e todos os outros povos faziam isso, que era, quando a pessoa entregava o dízimo, entre aspas, era como se fosse um pedágio, entre aspas, é como se fosse uma compra também. Fora tudo que foi feito, Melquisedeque está transferindo o seu sacerdócio, o seu reinado, mas também Melquisedeque está transferindo os bens, a terra. Então Abraão lhe entregou o dízimo, e dízimo para nós está além, muito além das leis mosaicas, como a Santa Ceia também, como o batismo também, que são, hoje nós chamamos, né, na nossa teologia de Novo Testamento, ordenanças, mas naquela época estabelecia o quê? A aliança. Então, quando Jesus entra com o jumentinho, Jesus está dizendo, eu estou reafirmando, confirmando, ratificando a minha paz. Daí o jumentinho. Segundo, jumentinho serviço. Por quê? Porque Jesus estava entrando naquele lugar para servir e não para ser servido. Veja como a palavra de Deus ela é maravilhosa, ela explica e se explica por si só. Jerusalém, a cidade luz, mas também a cidade de justiça e a cidade de paz. Aí você vai falar, mas não tem nada a ver com o que está acontecendo. Realmente não tem. Mas que a origem é essa, é. Claro que daqui a algum tempo isso vai ser alterado, transformado, e esse lugar vai ser trazido à condição real e original. Mas isso é uma outra conversa, é um outro momento que a gente vai discutir e conversar a respeito. Então você percebe que, então puseram em cima dele as suas vestes e sobre elas Jesus montou. Por que colocar as vestes?
Qual é a simbologia? A simbologia é quando os invasores, né, os dominadores entravam num terreno, num território, num reino, numa cidade. Para nós hoje, né, um país, o que significa? Significa que quando, e isso acontecia muito com o exército romano, que quando o exército romano chegava numa região, as pessoas com medo, né, tinha toda uma explicação espiritual para isso, mas também é outra história que depois eu conto para vocês. Mas quando os romanos entravam, na maioria das vezes eles não guerreavam. Por quê? Porque os povos, principalmente os representantes militares, os homens, né, eles chamavam naquela época, homem maduro era chamado de homem de guerra. Então os homens faziam o quê? Eles se despiam, colocavam a roupa ao lado, as ferramentas, as armas ao lado e se prostravam para receber, né, o exército invasor ou o povo ou a nação ou império dominador e invasor. Então essa atitude dessa multidão, colocar as vestes para que o Senhor Jesus passasse por cima e a sua montaria passasse por cima, é uma atitude de despojamento, de nudez, nudez espiritual, nudez moral, nudez social. Eles estão se despindo, simbolicamente falando, claro. Jesus não estava invadindo com armas, mas ele estava invadindo com a paz. Daí esse lugar ser tão sério e ser tão marcado por muitas coisas. De um lado, nós temos o nosso lado mais pentecostal, que mistifica o lugar, né? Do outro lado, nós temos o nosso lugar mais histórico, o nosso grupo mais histórico, que banaliza o lugar falando que é qualquer lugar. Não, não é qualquer lugar. Jerusalém não é qualquer lugar. Do outro lado, também não precisamos mistificar. Não existe nenhuma aura, nada que seja além de uma palavra profética que permanece sobre aquele lugar. O ambiente profético, ele é permanente, ele é eterno. Então existe sim essa constituição naquele lugar, sem mistificar, sem tornar uma coisa etérea, abstrata, não. É real, é pé no chão, mas que existe, existe. Então, quando Jesus adentra a cidade, e a palavra do Senhor é maravilhosa, e essas pessoas simbolicamente falando, se despem, colocando as suas vestes no chão, é que elas estão, simbolicamente falando, que elas estão se rendendo a esse trono, se rendendo a esse reinado. É uma atitude profética. Lembra que eu falei para você que a palavra de Deus é de ação em ação profética? E todas essas ações proféticas foram baseadas em ações anteriores. Por exemplo, essa aqui, a entrada de Davi com a arca. Que pena que não dá tempo para eu ler. É uma passagem maravilhosa, mas Davi entrando com a arca em festa, em alegria e dançando, a cada 6 passos eles sacrificavam ao Senhor em louvor e adoração. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Entendeu? Então Davi, 1000 anos atrás, profeticamente entrou na cidade de Jerusalém com a arca. 1000 anos mais tarde, Jesus está entrando, o que significa que nós um dia, naquele lugar, estaremos em festa e Jesus adentrará pelo portal dourado, né? Essa porta dourada existe até os dias de hoje, está lá pavimentada, está por sobre, né, o portal original, mais ou menos 2 metros abaixo da terra, né? Por quê? Porque se os geólogos dividiram em fatias, né? E a cidade foi destruída e construída, destruída e construída, destruída e construída. Então já está, esse portal está, o original, a 2 metros, 2,5 metros abaixo. Mas existe um portal chumbado e tudo mais, por onde os judeus creem que o seu Messias
né, pela primeira vez, vai entrar. E nós cremos que o nosso Yeshua HaMashiach entrará na sua segunda vinda por aquela porta, né? E aquela porta se abrirá, e o Monte das Oliveiras se fenderá, e uma série de coisas. Então é maravilhoso isso. E a palavra do Senhor diz: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Então está falando o quê? Que esse reinado é um reinado que está sendo confirmado, ratificado nas palavras proféticas do Senhor em vários textos e também no livro de Salmos, quando fala do trono de Davi, que seria reconstruído, reedificado e seria eterno. Então Jesus está se posicionando espiritualmente. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Por quê? Ele é profeta? Também é, né? Ele é sumo profeta, ele é sumo sacerdote, ele é sumo apóstolo, ele está por sobre todos os ministérios, né, do Espírito Santo, todos os dons, mas ao mesmo tempo ele é o servo. O Deus que se faz fraco, o Deus que se entrega e morre por nós. É maravilhoso, glória a Deus. E a palavra do Senhor no livro do Salmo 78, versículo 52 diz assim: fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como rebanho, dirigiu com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Aqui está falando de uma visão escatológica. Mar significa convulsão social, tá? Em toda a Bíblia, quando você ler mar, convulsão social. Daí Apocalipse falar que a besta sairá do mar, né? Convulsão social, que é o que o diabo quer promover. É o que ele está fazendo lá em Israel, é o que ele está fazendo aqui no Brasil, é o que ele está fazendo em todo. E aí eu falei para você que Jerusalém é o termômetro. Por que Jerusalém é o termômetro? Olha o que está acontecendo. Jerusalém não conseguiu, Israel não conseguiu vacinar a todos ali? Conseguiu. Na mesma semana, praticamente, que terminou a vacinação, que chegou aquele número que eles chamam número de, como é que chama? De rebanho, né? Que está acima dos 70% de toda a população vacinada, veio o conflito armado. Por quê? É o Senhor permitindo e nos falando, nós, servos de Deus, o que está acontecendo. Ainda que vençamos a pandemia, ainda existem muitos conflitos a se, desculpe falar, mas a se romperem por muitas regiões do planeta. Por isso que Jerusalém é o termômetro. É o Senhor para nós, porque a Bíblia fala que o Senhor não faz nada sem revelar aos seus ungidos. E realmente é visível. Não precisa forçar nada. Tá estampado nos jornais o que aconteceu. E você perceba que tudo culminou por causa de um movimento religioso dos ortodoxos quando fizeram uma festa lá, né, em homenagem a um grande rabino lá da região. E a partir desse momento começou, ou seja, a religião ela fica cada vez mais consistente, infelizmente, cada vez mais destruidora, porque pessoas morreram pisoteadas, como se tivessem sido oferecidas em sacrifício. Veja qual o contexto espiritual. Tá lá. Eu não estou forçando, eu não estou profetizando. Porque ele profetizou. Não, está lá. Os noticiários escreveram a respeito. E aí, imediatamente depois, veio o conflito, que são exatamente os próximos capítulos que a humanidade vai passar. Por isso que eu falo para você que Jerusalém é o termômetro. Daí falar que Jerusalém é um lugar normal, comum, não é. Por causa disso. E aí, aguardemos os próximos capítulos e oremos, intercedamos por toda essa situação. Fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como rebanho. Dirigiu-o com segurança e não temeram, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Levou-os até a sua terra santa. Por que sua terra santa? É sua
por direito, ele é o herdeiro, ele é o prometido das nações, mas é sua porque a sua família comprou. É sua porque a sua família também conquistou na pessoa de Caleb. 85 anos, quando ele entrou nas terras, nos montes, nas colinas do Hebron, e conquistou toda aquela região novamente, né? E ele conquistou, claro, uma terra que já pertencia ao povo de Deus, mas ele vai lá e conquista e tira os poceiros da terra, né? Caleb. Então ele levou-os até a sua terra, até o monte que a sua destra adquiriu. Que monte é esse? É o monte de Macpela. É o monte onde Abraão comprou também. Abraão comprou para que fossem enterradas as famílias patriarcais, né? Os patriarcas foram enterrados naquela região, né? Que é o Monte das Oliveiras, é toda a região ali, é todo o conglomerado do Monte das Oliveiras. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança, e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Puxa vida, glória a Deus, e o tempo vai passando. Mateus capítulo 5, versículo 34. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Quem falou isso? Jesus Cristo. Lá no Monte das Bem-aventuranças, no Monte das Beatitudes, Mateus capítulo 5, versículo 34 e 35, ele chama de Jerusalém de cidade do grande rei. Quem é rei? Ele próprio. Zacarias 14, 4 diz assim: naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, pelo oriente e pelo ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Ou seja, o que ele está profetizando? Uma grande catástrofe, um terremoto de proporções jamais vista anteriormente, mas que fenderá o Monte das Oliveiras, né? E ali se manifestará um vale. Como eu sei? Por causa das bolainas. Quem são as bolainas? O Mar Morto, ele está diminuindo. Todos os anos ele diminui alguns metros, né? E o Mar Morto está como se ele tivesse a Terra estivesse absorvendo o Mar Morto. Já tem grandes erosões ao redor do Mar Morto de acima de 15, 20 metros de altura. Mas nas regiões já desérticas, onde era anteriormente, né, as margens do Mar Morto, o que acontece? Está minando água. E por incrível que pareça, está minando água potável. Já encontraram organismos dentro dessas águas. As bolainas são buracos, né, de mais ou menos 7, 8 metros de diâmetro por 10, 8 metros de profundidade. E já encontraram organismos. A ciência não está conseguindo explicar, mas nós sabemos o que é. É a antevisão de possivelmente aquilo que Ezequiel está falando, daquelas águas, né? Lembram-se das águas curadoras? Lembram-se de Ezequiel? Então essas águas estão mostrando que aquele lugar ainda passará por um grande abalo sísmico. Puxa vida, esse é o nosso Deus. Tá lá, viu? Tá lá. Não é história da carochinha, não. Tá lá. Não é lenda, tá lá. Para quem quiser ver. Hebreus capítulo 11, versículo 8 a 10 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Então, Abraão, não obstante ter adquirido toda aquela terra, os patriarcas, né, Isaque e depois Jacó, e eu vou contar, prometo para você que eu vou contar toda essa história, e eles adquiriram, financeiramente falando,
é um dos documentos mais antigos que existe sobre compra e venda, sobre essa história toda, né? E Hebreus 13:14 diz assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então, Jesus... Pastora Mara está falando, cheguei no amém, mas cheguei. Então, é exatamente essa constituição maravilhosa. Eu vou parar por aqui, porque são muitas informações. E, ao mesmo tempo, é uma obra tão maravilhosa do Senhor. A obra do Senhor tem começo, meio e fim. É por isso que Jesus declara, lá na cruz do Calvário, aquilo que eu já falei para vocês, né? No grego, tetelestai, está consumado. Está consumado por que está consumado? Por duas razões. Tetelestai se falava quando? Primeiro, quando alguém adquiria uma propriedade, depois ela ia buscar os valores, né? Era assim que funcionava. Buscava os valores, enquanto o dono da terra buscava testemunhas, pessoas juramentadas. Hoje a gente chama isso no direito de fé pública. Eles tinham fé pública e aí eles viam a pessoa trazendo os valores. E aí tinha um carimbo. Geralmente os publicanos tinham esse carimbo, né, no tempo de Jesus. Tetelestai. Está consumado. Mas também, tetelestai era quando, por alguma razão, por exemplo, eu tinha uma dívida muito alta e naquela época, né, se tomava a família como escrava, como penhora, como depósito, né? E como se a minha família tivesse sido tomada pelo credor como penhora, como depósito. E aí eu juntei, eu trabalhei, eu me esmerei e consegui todos os valores que estava devendo para o meu credor. Chego lá diante do meu credor traz a minha família, também vem as testemunhas, né? Igualzinho como adquirir a propriedade, nunca se fazia nada sozinho. Então aí vem as testemunhas e aí a pessoa coloca os valores sobre a mesa e aí as testemunhas, não é o proprietário, as testemunhas conferem, vê se está tudo bem e aí passa um escrito de dívida, né? Geralmente escrito em pedrinha branca. Lembra de Apocalipse que o nosso nome está escrito em pedrinha branca? Então era a maioria na cultura era isso. Então escrevia em pedra branca, ou então, né, sobre um papel, um pergaminho, tetelestai, e ali colocava o nome da pessoa. Por isso que a Bíblia diz que lá no Apocalipse o Senhor tem uma pedrinha branca, que está o meu nome escrito, só eu e o Senhor sabemos do nosso nome. Olha aqui, que maravilhoso. Tetelestai. A dívida foi paga. O que dizer, né? Jesus pagou a nossa dívida, Ele nos tomou como propriedade para que Ele pudesse nos dar a alforria, a nossa liberdade. E hoje, somos nós quem decidimos se queremos dar voz ao nosso proprietário, que é Jesus Cristo ou não, mas Ele nos comprou por alto preço. A palavra de Deus é maravilhosa, né? É poderosa, porque Ele nos comprou. Ele nos comprou. Ele nos adquiriu. Para sermos escravos dele? Não. Já não vos chamo mais de servos, mas de amigos, né? E ele fala que ele veio nos servir.